Um. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso encontro para apresentação de cases e funcionalidades do Revit para MP, né, que é para instalações. Hoje a gente tem uma apresentação do Thiago de Vasconcelos, que trabalha na Emprediais, faz projeto hidrossanitários, né? O Thiago falou que se tiverem dúvidas podem perguntar, levanta a mão, pergunta, ou pode abrir o microfone e perguntar, não tem problema. O tempo estimado, como sempre, é de mais ou menos 1 hora, mas não é rígido, pode esticar um pouquinho se tiver demanda. Então, o microfone é todo teu aí, Thiago. Bom, boa noite a todos. Como o Fábio falou, eu vou apresentar sobre a utilização do Revit Map para cálculos hidráulicos. Eu vou me apresentar rápido, eu sou engenheiro, eu trabalho com projetos hidráulicos, e assim, eu comecei a usar o Revit desde 2013, a fazer projeto hidráulico desde 2015, mais ou menos, e eu me aventurei nessa parte da API desde 2017, e eu venho desde 2017 estudando a parte de map e me aprofundando. É, eu, eu queria frisar que essa apresentação ela é bem básica, certo? Dos conceitos da utilização do Revit Map para cálculos hidráulicos. Não dá para se aprofundar tanto nesse tema, até por questões de limitação mesmo do próprio software. Então, assim, a ideia é passar os conceitos básicos primeiro por trás dos cálculos que o software faz. Depois a gente vai para a prática, para a parte de modelagem para o software, ver como o que precisa configurar, né, para funcionar. Em seguida, eu vou fechar a apresentação comentando sobre o que a gente viu, o que pode melhorar, quais são os desafios, né, para a melhoria do Revit para os próximos anos. E é isso aí. Bom, a primeira coisa que eu pensei em passar um pouco para vocês qual que é o método que o Revit usa para calcular as vazões de projeto lá dentro, né? O método que ele usa é o método de Hunter, que foi um método desenvolvido em 1940 por um pesquisador americano. Ele trabalhava como se fosse no Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, aqui de São Paulo, e ele foi designado a estudar essas vazões, né? Então, ele propôs o uso da binomial para calcular a vazão. E a binomial ela é uma distribuição, vou ser bem breve nisso, para não ficar muito matematiquez aqui, mas ela é uma distribuição em que, por exemplo, vamos supor que você lança uma moeda para cima, você tem cara e coroa, essa daí é a distribuição de Bernoulli, e a binomial ela parte desse princípio. Então, qual foi a sacada do Hunter? Se eu tenho 10 aparelhos sanitários, qual é a probabilidade de 5 estar em uso? Qual é a probabilidade de 4 estar em uso? 3? E assim por diante. Com isso, ele desenvolveu esse conceito de fixed units, que a gente usa tanto na parte de hidráulica, de água, distribuição de água, como na parte de esgoto. Aqui são alguns gráficos que ele desenvolveu. Por exemplo, esse gráfico da esquerda ele colocou a distribuição de probabilidade de alguns aparelhos e em seguida foi a grande sacada dele, né? Que ele reduziu todos os aparelhos aos fixed units. O primeiro tem dois motivos que ele fez isso. O primeiro é que matematicamente é difícil você resolver uma equação de binomial, ainda mais na década de 40, você colocar no cotidiano do escritório de cálculo, até hoje ninguém usa. E o segundo é um motivo de combinação de binomiais, vamos dizer assim, de convolução de curvas. É uma atividade complexa até hoje, pelo menos quando eu estava estudando esse tema. Ainda estava um tema em aberto, convolução de curva binomial. Então, o que o Hunter fez foi juntar esses dois motivos para criar esse fixed units. O que são esses fixed units? Eles são
como se fosse um peso que é em função da válvula de descarga, dessa flush valve. Ele relativizou todos os aparelhos sanitários em função da válvula. Ele estabeleceu que a válvula de descarga era 10, se a válvula de descarga é 10, o chuveiro é 2, vamos dizer assim. E assim você consegue extrair a vazão do projeto. Então, o procedimento que o Revit usa é esse, para calcular as vazões. Aqui eu fiz um exemplo rápido, como é que funciona esse método de Hunter, só para mostrar, por exemplo, um edifício com 10 pavimentos, vamos supor que tenha uma coluna que alimenta 10 chuveiros, e eu quero saber qual é o número de chuveiros em uso simultâneo que representa 1% de probabilidade de falha. Ou seja, existe a chance de 1% de que aquela vazão que a gente usa em projeto, ela seja superada. Então, o que foi que ele fez? Ele considerou que a probabilidade de uso de um aparelho sanitário é em função do tempo de acionamento desse aparelho e o intervalo de tempo entre o início de um uso e o começo de um outro uso, e com isso você consegue ter a probabilidade de uso desse aparelho. Por exemplo, o chuveiro aqui que eu botei de exemplo, eu coloquei um tempo de banho de 10 minutos, um intervalo entre 2 banhos de 1 hora, que deu uma probabilidade de 0,16. Nesse prédio com 10 pavimentos, eu teria um conjunto de N igual a 10 chuveiros idênticos distribuídos ao longo dessa coluna. Com isso, se você considerar 1% de probabilidade de falha, você vai calcular a probabilidade acumulada até chegar em 0,99, o que daria para a gente 5 chuveiros. Então, se você tem 10 chuveiros, você toma um banho de 10 minutos e você quer um índice de 1% de probabilidade de falha, é possível afirmar que 5 chuveiros estariam em uso simultâneo. Eu fiz aqui um exemplo, caso a vazão do chuveiro seja 12 litros por minuto, um chuveiro bem pouco economizador, né? Daria uma vazão de 0,20, e a vazão de projeto daria 1 litro por segundo. Se a gente for até o método se a gente utilizar o método dos pesos relativos, que é o método que até do ano passado era recomendado pela NBR, seria uma vazão de projeto de 0,52. Então, assim, esse método de Hunter, ele é um método que depende dos parâmetros que você está utilizando. No caso, eu considerei um tempo de banho de 10 minutos naquele exemplo, mas aqui é uma tabela que mostra quantos aparelhos sanitários, eu esqueci de pôr aqui a legenda, esses números aqui na esquerda da tela. É o número de aparelhos sanitários em uso simultâneo, e aqui o Tzinho é o tempo de banho em minutos. Então, se você considerar 2 minutos de tempo de banho, você teria apenas 2 aparelhos em uso simultâneo. Enquanto você considera 20 minutos de tempo de banho, você teria 7 aparelhos em uso simultâneo, ou seja, 70% daquela coluna estaria sendo utilizado. Então, esse método, ele é um método que tem um bom embasamento, certo? Baseado na teoria da probabilidade. E esse método é o que está dentro do Revit para calcular a vazão. Sendo o que acontece? Esse método ele sofreu alterações desde os anos 70, mais ou menos. O pesquisador, ele, como tem essa possibilidade de mexer nos parâmetros do método, então cada pesquisador vai lá e coloca o seu parâmetro e publica. Existem países que têm até quatro tabelas diferentes para calcular a vazão. Então, assim, fica muito a critério do projetista em qual tabela vai utilizar. Né? O Revit, ele usa esse IPC aqui, a tabela 103.3, certo? Essa tabela ela é inspirada nesse conceito do Hunter aí que eu falei agora, e ela é uma variação de Hunter.
Eu coloquei aqui um link para a gente ver essa tabela. Esse aqui é o tal do IPC que eles comentaram, que eles citam lá no Revit. Aqui são os load values to fixtures, ou seja, são os fixed units, fixed units. É curioso que até hoje a bacia sanitária com válvula, o peso é 10. Aquela bacia sanitária do Hunter lá da década de 40. Então aqui seria como se fossem os pesos de todos os aparelhos sanitários e aqui ele diferencia, para vocês pegarem um pouco do que eu estava falando dos parâmetros, eles diferenciam se é público ou privado. Ou seja, eles colocam por trás da matemática do método que um aparelho sanitário público ele sofre mais uso do que um aparelho sanitário privado, que faz todo sentido, né? Por exemplo, um público é 10, enquanto um privado seria 6. Então, isso tudo tem relação ao intervalo de uso, sabe? A vazão que você considera, enfim. E aqui a tabela 3.3, que consiste em você somar os pesos e você acha a vazão em galões por minuto. Então, essa tabela aqui é a que está implementada lá no Revit. Essa tabela. Beleza. E o que a NBR, que é a nossa norma, fala sobre isso? Ela diz o seguinte: o dimensionamento ele deve ser feito em que você consiga justificar qual método você está utilizando. Ou seja, se você tem certeza do que você está fazendo, tem um método devidamente fundamentado, seja ele empírico ou probabilístico, você pode utilizar, desde que você saiba o que está fazendo e que seja um método que seja devidamente fundamentado. Ou seja, dá para a gente utilizar a metodologia do Hunter, que veio atualizada pelo IPC. E sobre a perda de carga, antes da NBR de 98, a perda de carga ele recomendava a equação universal, mas eles colocaram lá aquela fórmula empírica. Eu não sei bem a pronúncia, mas é Fair, Whipple, é parecido com isso. E ele até montava uma tabela para você preencher, calcular a perda de carga unitária a partir de Fair Whipple, você multiplicava por um comprimento e achava a perda de carga. O Revit, ele traz consigo o próprio Colebrook Equation, que é o método universal. E você tem você precisa calcular o fator de atrito, você precisa calcular o número de Reynolds. Com o número de Reynolds, você vai calcular qual é o tipo de escoamento. Se ele for um escoamento laminar, ele vai calcular o fator de atrito bem fácil. Se for um escoamento turbulento ou em transição, ele vai ter lá aqueles algoritmos para solucionar essa equação. Então, ele já traz isso nele e que é bem válido. Sobre a utilização, a equação universal ela é a mais indicada, não é a partir de 2020, desde 98, mas a gente nunca usa porque era mais fácil usar a outra, né, no Excel. Mas ainda assim, a equação universal ela sempre foi indicada, né, para calcular a perda de carga. Sendo que você lida com um pouco mais de variáveis, tem que conhecer um pouco, sei lá, a rugosidade, nem sempre essa informação está tão fácil de achar. Bom, eu mostrei aqui, né, como que funciona um pouco da teoria por trás do Revit. E então agora eu vou começar a mostrar como ele funciona, como que aquela parte que eu falei funciona aqui dentro do Revit. A primeira coisa
que a gente tem que ver é aqui nas propriedades mecânicas, é sobre a rugosidade dos tubos. Esse template aqui é aquele template da Tigre, ele está um pouco modificado. Mas por trás está todo da Tigre. Então, assim, o pessoal que criou esse template, eles tiveram o cuidado de colocar aqui a rugosidade do tubo. E isso daqui ele é importante para o cálculo da perda de carga no Revit. Também, o fluido, você precisa da viscosidade, desses parâmetros de densidade, para que você calcule a perda de carga no Revit utilizando a equação universal. Aqui é onde você tem essas duas opções. Essa de Colebrook, ela é a padrão, aquela que eu estava mostrando agora no slide. E aqui é o método para calcular a perda de carga. Só tem esse. E aqui é aquela referência da tabela do IPC. Pronto. Agora eu vou fazer um lançamento aqui de alguns aparelhos para a gente ver como funciona esse cálculo da perda de carga. Ó, as próprias famílias, eu carreguei aquelas famílias que já vêm no Revit e ela já diferencia com público e privado, porque isso vai mexer na demanda de água que aquele aparelho precisa, como eu mostrei lá, conforme eu mostrei lá atrás. Antes, o que a gente tem que configurar é só aqui. Você vem em Pipe System, por exemplo, a água potável, esse daqui que eu criei. Você coloca aqui qual vai ser o método de cálculo que você vai utilizar. Você vai colocar... eu sempre uso esse all. Se você não quer que tenha cálculo, você coloca none. Deixa eu ver aqui. Você coloca, mas eu vou deixar o all. E aqui você coloca a temperatura da água, que ele vai utilizar para calcular aquela viscosidade dinâmica, densidade, etc. É importante também colocar que qual é o tipo de tanque que você usa. Como eu mostrei aqui, ó, se você utilizar bacia sanitária com caixa acoplada, que é esse flush tanks, ele tem uma curva diferente se você utilizar válvula de descarga. Eles consideram que a válvula de descarga tem vazão maior, e que de fato né? Até você ter 500 de fixture units, ele tem uma vazão bem maior do que caso você use o flush tank. Então, para diferenciar essas duas curvas, o Revit vem com isso implementado. Eu vou deixar aqui flush tanks. Vamos lá. Como que funciona o sistema deles de cálculo de vazão? Eu vou lançar aqui uma bacia sanitária, algumas bacias sanitárias, certo? Beleza. Aí como é que está aqui? Todos os equipamentos e essas propriedades aqui dos plugin fixtures, elas são bem nativas do Revit. Ela é a WFU, a HWFU e CWFU. O WFU, ele é o Waste Fixed Units. Ele é um Fixed Units de esgoto, que seria o nosso UHC. O HWFU, ele é o Fixed Units do sistema de água quente. E o CWFU, ele é um Fixed Units do sistema de água fria. Como a bacia sanitária não tem água quente, está zero, e só vai ter água fria, que é igual a 2. Se a gente pegar aqui, water closet, private, flush tank, ele considerou 2.2 aqui. Aqui está igual a 2. Vou botar 2.2 está igual. Beleza.
Então, eu saio com o tubo. Como eu estou com aquele método configurado para calcular a vazão, assim que eu puxar o meu tubo, eu coloquei... A saída dele era de 15 originalmente, mas eu dei uma mexida para ficar 20, para não precisar de nenhum adaptador. Já saí direto aqui. E você clica no tubo, no tubo que eu criei agora. Então você tem aqui a vazão. Ele colocou uma vazão de 0,33. Ele calculou o número de Reynolds. Ele diz o tipo do escoamento. E ele diz a velocidade da água dentro do tubo. Já calculou a perda de carga unitária, que é o nosso J, e a pressão que perdeu nesse trecho com essa perda de carga. Aqui ele já vai contabilizando os fixed units. Então, se eu colocar aqui, vamos supor que eu coloque aqui 1,5 m de tubo, puxar até aqui. Eu vou conectar todas essas bacias sanitárias aqui nesse tubo. Já cliquei aqui, já somou 2,2 mais 2,2. Aqui vai dar 6,6 agora. 6,6. Aqui vai dar 8,8. Vou adiantar. (15,4). Para quem tem 7, tá certo. Então é isso. Então o Revit foi o que ele fez. Ele somou os pesos de toda essa bateria de bacia sanitária. Ele já está calculando a vazão, 1,12 para quem tem 15,4, que é essa tabela aqui. Vamos dar uma olhada. 15 ponto, que vamos supor que seja 15,4, acho que ele arredondou para 15, né? Dá 17,5. Vamos ver quanto é unit to liters per second. Aqui, se ele tem um site para converter isso, ele daria 17,5. 17,5. 1,10. 1,12 está dando. Um pouco maior porque eu considerei 15, né? É 15,4. Então ele tem dentro dele ele faz uma interpolação, ele tem dentro dele essa tabela escrita, então ele faz uma regrinha de 3 lá para achar quanto seria. Então é basicamente isso, o conceito por trás do cálculo do Revit. Com essa vazão, fica bem simples para a gente dimensionar. Seleciona Duct Pipe Sizing, você escolhe qual é o seu critério, você pode utilizar um critério de perda de carga unitária ou utilizar um critério de velocidade. Vamos pôr aqui um critério de velocidade, vou colocar uma velocidade 1,5 e ele vai dimensionar. Ele vai achar o diâmetro em que a velocidade vai dar menor ou igual a 1,5. Dá OK. E ele já dimensionou. O tubo foi para 40, velocidade de 1,15. E aí ele já dimensionou todo esse sisteminha aqui que eu criei. Aquele spect, para a gente achar o caminho crítico, ele vai lá, ó, e mostra. Você consegue acompanhar o caminho crítico, que é o caminho vermelho. Beleza. Para calcular a perda de carga desse caminho, vamos dar uma vista aqui. Colocar aqui um tubo. Vamos lá. Então, a gente tem o sistema, né?
a gente tem a vazão, tá tudo aqui, o que é que a gente precisa? Só precisa calcular agora a perda de carga que a gente tem daqui dessa ponta até essa bacia sanitária, que é a última do caminho. Então, a gente vem aqui, Analyze, Pipe Pressure Report, escolhe o sistema, no meu caso é o sistema 2, é o único que existe. E aqui a gente vai colocar os parâmetros que a gente quer ver na tabela. Caso eu vou querer ver os fixed units, para ver o somatório, para depois ter a vazão, velocidade. Antes de gerar, eu vou zerar aqui um parâmetro dessa bacia sanitária, que veio do próprio Revit, que ele colocou esse flow pressure. O que é esse flow pressure? Ele colocou isso para ser da seguinte forma. Essa bacia sanitária, para funcionar, ela precisa de 1 metro de coluna d'água, 103 kPa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou zerar isso para que isso aqui não apareça no cálculo. Senão ele somaria. Vou aqui analisar. Pipe Pressure Report. Coloco aqui o local fixed units. E vou gerar. Vou chamar de teste, já tem aqui um teste. Então é isso. O que é que acontece aqui? O que é que ele mostra para a gente? Isso daqui é a perda de carga de todo o sistema, certo? Essa tabela. E aqui embaixo, ela mostra para a gente o caminho crítico. Ou seja, ela começou aqui no 10, ó, no 10. Ela perdeu 2,32 aqui nesse trecho. Então, ele já está somando aqui tudo. Ele já soma o comprimento desse tubo aqui até haver a primeira ramificação. Então, o primeiro trecho é esse aqui. Deixa eu ver onde é que ele está mostrando aqui. Section 10. Ó, esse Section 10 aqui. Então, esse Section 10 é esse tubo, vem até aqui, acaba o Section 10. Aí aqui é o Section 9 e assim por diante. Então, esse Section 10, ele calcula. Ele perdeu 2,32. E aqui é uma falha, não é falha, mas é uma bobagem do Revit não mostrar isso para a gente, né? A gente tem que somar na mão. Então, a gente teria que somar 2,32 mais 0,77 mais 0,67 mais 0,34 mais 0,77 mais 1,01 mais 0,35 mais 0,95 mais 0,37. Então já perdeu 7 kPa aqui só nessa distribuiçãozinha. Aí quando chegou aqui, ele perdeu, porque esse tubo está de 20, a velocidade de 1,5. Aí ele botou o comprimento de 2,31. Vamos dar uma olhada aqui nesse trecho. 2,31 é esse, a velocidade alta, né? 0,67 mais esse, mais esse. Comprimento de 0,62. Então, é o comprimento de 2,31, que deu essa perda de carga tão elevada aqui nesse trecho. 5,52. Então, você tem aí, ó, nesse um sisteminha desse, 13,07 kPa, que seria na faixa do que? 1,3 metros, né? Mais ou menos. Então, esse daqui seria o procedimento para a gente utilizar o Revit para dimensionar o sistema. A gente faz deixa tudo conectado, ele já calcula a vazão. Agora, qual que é o contraponto dessa história?
Se a gente pegar aqui, são 7 bacias sanitárias. Vamos lá. 7 bacias sanitárias vezes o peso dela é 0,4, né? 2,8. Raiz de 2,8 vezes 0,3. Seria uma vazão de 0,50. Enquanto o Revit está considerando 1,12. Então, o Revit está jogando a vazão para o dobro. Então, essa tabela aqui do IPC, ela está dobrando o que a gente costuma utilizar no Brasil em termos de vazão. E por enquanto, é impossível. Não é. Você só consegue mexer nisso via API, para mexer nesses valores de vazão aqui que ele solta. Vamos lá. E sobre o esgoto, como é que funciona? Vou fazer aqui um traçado simples de esgoto. Está aqui o série normal. O esgoto, ele tem 3 de fixo unit de saída. Seria aquele UHC, né, que a gente usa. Nunca a gente usa 6, né? Mas, enfim, aí é outra relação, mas a lógica é a mesma. E pelo trecho, ele também soma. Chega aqui, dá 3. Aqui dá 3, então aqui dá 6. Com 3, 9, 12, e assim por diante até chegar em 21. O que acontece? Quando a gente coloca... Isso aqui é bom, que dá para a gente somar fixo units de esgoto. Um projeto grande, é interessante ter esse número. Poupa um pouco de trabalho, você ficar somando. Mas o que acontece? Quando você escolhe um sistema de ventilação que é derivado desse System Classification Vent, que muito template vem com isso configurado, e você coloca aqui um sistema de ventilação, ele não consegue dar continuidade a esse somatório. Ele não entende o que é isso aí. Você está aqui com 9, quando passou, ele não entendeu o que era. Nem se você capear, aí ele entende. Então, qual que é a lógica do Revit? Se você colocar uma conexão assim, de ventilação, você tem que capear no fim para mostrar para ele, olha, aqui é cego. Então, ele consegue entender esse traçado. Ele continua aqui de 9 e faz o 12 dele. E a gente consegue ter esse sistema de ventilação aqui à parte. Bom, basicamente isso, assim, os conceitos que tem por trás do sistema desse. E eu separei aqui uma prancha para a gente montar assim, uma pequena casa só para ver isso funcionando. Vou mostrar também uma... Eu não achei nenhum modelo em Revit, então... Aqui é um banheiro. Eu costumo utilizar um sistema que só tem seta. Para ficar mais fácil. Coloco um sisteminha aqui, que é assim. Eu coloco a bacia sanitária como uma seta. 50. Vou colocar aqui o nosso lavatório. E vou colocar aqui o nosso chuveiro. Tiago? Oi. Com licença.
No caso aí o senhor vai fazer só água fria, né? Aí se fosse sanitário também seria outra simbologia, certo? É que esse símbolo, no caso, ele está sem o conector de esgoto, mas poderia ser que tivesse também, entendeu? Ou seja, seria para água fria e sanitário, então era. Poderia ser. Mas no caso eu vou fazer só para água fria. Tá bom. Porque o Revit, eu esqueci até de falar, ele no esgoto ele não tem nenhuma função nenhuma. Ele só soma aquele fixed unit, certo? Por exemplo, se você pegar aqui esse e esse, você está aqui somando fixed units, mas quando você chega aqui, ele não tem nenhuma opção de dimensionamento. Então, para esgoto, ele só está representando o somatório. Então, você tem que ir atrás de alguma tabela e, e, e aplicar, né? 12 equivale a 150 e assim por diante, entendeu? E outra coisa que eu separei aqui, que eu também acabei esquecendo, ainda sobre aquele exemplo do tubos, do água fria, é quando você tem... Opa, eu botei público, deixa eu botar privado aqui. É quando você tem... Deixa eu conectar aqui. Sobre esse cálculo da vazão no Revit, separei aqui para vocês verem como esse critério de Hunter ele, ele pode variar. Por exemplo, 3 bacias sanitárias, pelo critério daí do IPC, ele daria um somatório de peso de 6,6. Se você pegar a norma inglesa, a ABS 6700 de 2006, ela traz também uma régua para você, um ábaco, né? Para você somar. Deixa eu colocar mais uma para ir mais que 10. Aliás, mais uns 3 aqui. Conectar. Então, aqui a gente tem 13,2. Se você pegar aqui, 13,2 daria mais ou menos onde? Aqui, 1, 2, 3, 4. Daria mais ou menos aqui, né? Nessa parte aqui da régua. Mais ou menos aqui. E aqui ele colocou uma vazão de pouco mais de perto de, vamos lá, 0,35. Então, a própria BS 6700, que é uma norma inglesa, ela colocou que a vazão de projeto aqui seria de 0,35. O IPC colocou 1,05. E a nossa norma, aliás, a nossa antiga norma, colocaria aqui, são 6 vezes 0,4, raiz vezes 0,3. 0,46. Ou seja, a nossa antiga norma recomendaria 0,46, a norma inglesa 0,35 e o IPC 1,05. Então, esse método nativo do Revit, ele seria um problema se a gente fosse utilizar, por exemplo, num prédio. Os valores de vazão poderiam ser substancialmente altos para aquele edifício. E os tubos, consequentemente, poderiam resultar em diâmetros maiores. Ou seja, essa inflexibilidade do Revit, de você ter que usar IPC,
para mim, é um erro do Revit. Ele deveria deixar, pelo menos, você conseguir entrar uma tabela nova aqui. Bom, para continuar aqui esse exemplo, eu vou colocar aqui um serviçozinho também, um tanque aqui. E vamos supor que aqui tivesse uma torneira de jardim. Estou usando essas setas para não agilizar, não ter que usar o próprio aparelho, ia ter que procurar ainda. Então, vamos lá. O traçado aqui, 2,10. Vou puxar aqui um tubo a 60, certo? Lavatório. E aqui a bacia sanitária eu vou conectar esse tubo. Beleza. Vou criar aqui um novo nível para esse desenho que está sendo feito no térreo. Vou colocar aqui 3 metros, que é a altura da casa. Beleza. Aqui tem um ponto de máquina. Esse ponto está, deixa eu ver a altura, 1,20. Vou colocar aqui ele a 1,20. Beleza. E aqui eu vou pôr um T que vai para cá. Ver qual a altura aqui do ponto, 0,6. E aqui. Beleza. Vou colocar aqui. O que acontece? Esses pontos, eles estavam com os pesos da norma brasileira. Vamos colocar agora esses pesos aqui do IPC. Vamos ver se tem, né? Não tem a torneira de jardim. Eu vou colocar um só para representar. Esse daqui é o tanque, seria um sink. Enfim, eu vou usar um também, só por exemplo. Aqui seria nosso chuveiro, vamos ver aqui. Shower head seria privado, peso 1. Bacia sanitária é privada, com tanque 2,2. E lavatório privado, ele é 0,5. Quando o circuito, vamos dizer assim, tá fechado, não tem, ele fica meio que sem entender para onde está indo, entendeu? Vou mostrar aqui o 3D. Ele fica sem direção. Ele coloca aqui a vazão 0,19, ele está puxando essa vazão aqui. Aí, a partir do momento que a gente abre aqui um T e coloca, vamos supor, 3 metros, que é o nosso teto, forro, ele consegue puxar aqui nossa vazão, nosso fixo units de 2 e já calcula aqui velocidade. Então assim, é interessante esse método no Revit, porque a gente consegue meio que ir modelando, já vai mexendo em diâmetro. Porque a gente sabe, né? Por exemplo, o limite de velocidade, eita, tá muito. Vamos aqui pegar isso aqui. A gente poderia já, não precisa nem clicar lá no sizing, aquele comando, já aumenta para 25.
Aí você clica 0,36, está melhor. Então, isso vai agilizando o projeto, no caso. Vamos ver se a gente tem aqui um registro de gaveta. Se eu carreguei. Olha, aqui um registrozinho de gaveta, 3/4. Aí, como é que funciona esses registros? Vamos lá. Como é que você tem que configurar a família? Você tem que selecionar que ele é uma válvula, essa configuração de part type, válvula break então. O fluxo é calculado. Deixa eu ver se está funcionando aqui. 0,32, 0,32. Ou seja, ele não está atrapalhando o fluxo. Está como se fosse uma continuação. E aqui é a parte principal. Algumas dessas peças não veem que tipo de peça ela é. Então, você tem que colocar aqui no Mechanical qual é o método de perda de carga. Então, aqui, eu vou puxar... Existem 3 métodos, né? Sem definição, não vai ter nenhuma perda de carga. Você dá o próprio K coeficiente, que é o coeficiente de perda de carga unitária. Isso está aí, qualquer livro de hidráulica tem. Ou você coloca o coeficiente da tabela. Que tabela é essa? É uma tabela que ele tem internamente. Dá até para você editar essa tabela. É um arquivo XML que ele lê. Então, dá até para você editar caso você queira. E aqui, como é um registro de gaveta, é um gate roscado. Essa aqui. Então, quando você coloca essa válvula, antes ela estava como 0,2. Eu coloquei um coeficiente de 0,2. Agora que eu vou mudar o tipo do K, né? Do coeficiente K desse registro de gaveta, eu dei aplicar, ele aumentou um pouco. O que aconteceu? O K aumentou. Então, você consegue também configurar isso para todas as peças. Esse daqui é o template da Tigre, eu acho que o cara já fez isso tudo. Ó. Qual é o método de perda de carga do joelho de 45? K, coeficiente front table, regular, 45, 90, 180. Tem vários outros aqui. Então, com isso, você consegue determinar qual o método que o programa vai usar para calcular a perda de carga. O T. K, coeficiente da tabela, ele botou um T soldado. E assim por diante. Agora, vamos aqui para o nosso banheiro. Ficou feio isso aqui. Vamos botar um registro de pressão aqui. Cadê ele? 3/4. Vamos editar ele aqui para ver como está. Valve breakzinho. Calculado, bidirecional. E ele tem o mesmo esquema. Registro de pressão, coeficiente de cada tabela. Esse registro de pressão ele tem uma perda de carga muito alta. Ele não está aceitando colocar. Vamos ver o que foi aqui. Já está como... Ele colocou o parâmetro como de instância. E o K desse registro de pressão ele é realmente alto, segundo a norma. Porque você regula, né? Então, nesse caso aqui, ele está com perda de carga de 32 K dele. A vazão dele é 0,19. Deixa eu ver aqui. E ele já calcula a perda de carga. Aqui eu vou abrir o sistema também. Eu vou colocar um tubo chegando aqui para fazer a alimentação. Vou botar 1 metro só para desenhar.
Cadê ele aqui? Cadê? Tava aqui. Supor que o registro fosse aqui, nessa parte. Ele aqui já tá herdando toda a vazão do banheiro. Deu uma vazão de 0,48. Que é o nosso registro de pressão, 3/4. Vou colocar aqui um registro de gaveta. 3/4 também. Esse registro de gaveta já foi configurado lá atrás, né? O coeficiente dele de perda de carga. Então já está certo aqui. O que é que falta? Eu vou simular como se tivesse uma caixa d'água aqui em cima. Vamos supor que tivesse. Vou colocar aqui 3 metros. Vamos supor que ela fosse aqui em cima desse quarto 1. Tá? Tivesse uma saída para cá. Pronto. Então aqui já está com nossa vazão da casa toda. Colocou 0,65, peso de 5,7. Aqui é o reservatório. E se você colocar um reservatório, tem uma questão da saída do conector. O reservatório ele tem que estar com saída alta. E esqueci de falar isso. Os plug-in fixos tem que estar com IN. Então, sempre que você for botar flow direction, tem que ser IN. Caso do aparelho sanitário. Se for esgoto, tem que ser out. E reservatório também tem que ser out. Então, se você configurar como alto o reservatório e conectar aqui, ele vai continuar calculando. Se você colocar o reservatório como IN, ele não vai identificar onde é o começo e o fim. Para esse sistema do Revit funcionar, você tem que deixar como se fosse uma ponta solta ou uma ponta que tenha out. Certo? Então, para terminar aqui, o dimensionamento, você colocaria aqui, né? Eu vou colocar uma velocidade bem generosa aqui, para não mexer tanto nos diâmetros. E ele já dimensiona. Tubo de 25, porque eu botei 2. 2 está muito, né? Vamos mexer. Vem aqui, size, coloca 1,5. O tubo de 32 na saída do reservatório. Esse braço que vai alimentar o banheiro colocou o tubo de 25. Esse outro braço aqui do tubo de 20. Vou diminuir ainda mais a velocidade. Quando você vai diminuindo essa velocidade, você mexe na conexão entre o tubo e o aparelho sanitário. Então, é prudente você, se você for usar esse método para dimensionar, você fazer por trecho. Revit tem seus problemas, né? Vou ver aqui. Não sei se foi essa peça aqui que está dando problema, mas deve ser. Ó, problema ao vivo. Você faz por trecho. Dimensiona primeiro esse trecho com 1,2. Deu um tubo de 25. Esse trecho aqui também vou baixar. Vamos supor que ele comece daqui até a entrada do banheiro. Vou colocar com 1,2 também. Aumentou para 32. Aqui está com 32. Vou puxar um pouco para cá, conectar e conectar aqui. Ele já puxou de novo aqui a vazão. Eu vou dimensionar agora só esse, que isso aqui está certo. Isso aqui é da vazão desse, então aqui é 25, certo? Já está correto. E aqui eu vou dimensionar esse T para 1,2 também.
Já deu. Então, o tubo de 32 na saída. Bom, esse daqui é o esqueminha que o Revit faz. Para você inspecionar o caminho crítico, você vem aqui, ó, sai do reservatório, colocou a bacia sanitária como crítico. Não sei se isso está certo. Teria que ser o chuveiro, né? Eu não sei qual foi o critério que ele utilizou para traçar esse caminho crítico aqui, mas você pode rodar também aquele cálculo de pressão. Você vem aqui em Analyze, Pipe Loss Report, coloca aqui o Fixed Units, será aqui teste, vai substituir aquele anterior. Você tem aqui a perda de carga de todos aqueles trechos. No caso, você quer saber qual que é o trecho. Você não pode mais confiar nesse Critical Path, né, aqui que ele fez, porque ele colocou a bacia sanitária. Então você tem que meio que ver qual é que é o nome, o chuveiro, o nome do trecho do chuveiro, né? É a seção 11, depois ele vai para a seção 4, depois ele vai para a seção 5, depois ele vai para a seção 6. Então, o que a gente tem que fazer é vem aqui na tabela, coloca aqui de novo, ó, seção 6. Seção 6, ele perdeu 0,40 kPa, e aí você vai somando. Seção 5, ele perdeu aquele trecho horizontal, perdeu 2,76, mais 2,76. Aí a gente tá a 5 aqui, né? Aí ele tem essa redução de diâmetro, né? Que eu coloquei até na ponta, que tem uma bucha curta. Então, nessa bucha curta, ele considera um novo trecho, seção 4. Você pega aqui, 2,58. Deu um pouco mais alto por causa do registro, né, de gaveta. 58. 5,74. Vamos lá. Você vai para o lado aqui, você acha que você estava aqui na seção 4. E agora a seção 11, que ela foi até o registro aqui. Seção 11. Perdeu 1,78. E, por fim, a última seção. Seção 9. Perdeu mais 0,94. Então, vamos supor que deu esse 8,46. Sim, mas o que é que isso significa? Significa isso aqui. Se você tem um reservatório aqui, né? E você tem um desnível de 91 centímetros. Você tem 910, 9,1 kPa, 8 kPa está sendo perdido só de distribuição. Então, com isso, você consegue ter a certeza que você precisa subir esse reservatório para pelo menos dar aqui os seus 10 kPa. Né? E é isso. Para finalizar, eu coloquei aqui alguns pontos que é desafio dessa metodologia. O primeiro desafio é que o Revit, ele... Deixa eu ver se eu estou aqui. O Revit, ele não identifica todos os caminhos, sabe?
caminhos até comuns. Por exemplo, vamos supor que aqui fosse um misturador, tá, de chuveiro. Coloquei esse T aqui, mas vamos fazer de conta que é um misturador. Você tem água fria chegando na direita, você tem água quente chegando na esquerda e você tem aquele trecho de tubo que vai até o chuveiro. O Revit não identifica isso. Na época que eu usava bastante esse tipo de dimensionamento para casa, para fazer projetos menores, eu cheguei a criar um plugin fixer, que era misturador, para que a saída de água dele fosse até aqui. Tá entendendo? Sai água fria na direita, sai água quente na esquerda. Aliás, entra água quente na direita, entra água quente na esquerda. Esse restante de segmento aqui, eu fazia a conta na mão. Se aqui chegou tanto de pressão, para frente perdeu tanto, era como eu fazia. Mas é uma falha, né? Ele deveria, como um software todo orientado ao objeto que ele deveria já ter resolvido esse problema. Um outro problema, você tem o aquecedor de passagem, não é um item que existe dentro das categorias do Revit. Tem gente que usa como Mechanical Equipment, tem gente que usa como Plug Fixer, mas ele não está preparado para isso, para reconhecer que aqui tem uma vazão que é para alimentar esse chuveiro. Às vezes esse chuveiro está ligado sozinho. Essa vazão, ela é uma continuidade para cá, para esse trecho, tá entendendo? E ainda aqui, para complicar tudo, ainda tem misturador no chuveiro, tem misturador no lavatório, então o Revit ele não está preparado para isso. Tudo, se você quiser utilizar o Revit para isso, vai ter que fazer adaptações. Como no caso eu fiz, que eu coloquei o misturador como plug fixture. Nesse caso, talvez funcionasse se você considerasse que o aquecedor de passagem fosse como se fosse uma união, né? Ela está unindo dois trechos, mas enfim, é gambiarra, não está pronto para isso. E outro também, muito comum, é a utilização desse bypass. O Revit não consegue reconhecer esse circuito fechado aqui de bypass. Ele não entende que a água está descendo, que aqui é só uma opção, sabe? Então, você vai fazer um projeto, você faz o cálculo depois que você faz esse tipo de detalhamento, porque senão você vai perder todo o seu dimensionamento, né? Ele não vai funcionar esse tipo de trecho aqui. Outra coisa que tem a dificuldade de fazer um dimensionamento mais complexo. Inclusive, eu já tentei bastante, né? Tentar criar APIs de dimensionamento hidráulico. E sempre esbarra numa limitação das categorias dos componentes do Revit. Tem muito componente na hidráulica, precisa aumentar esse leque de categorias. Plug Fixer, Pipe Accessory e Pipe Fitting. Tem muito mais coisa dentro da hidráulica. Eu coloquei um exemplo do próprio aquecedor de passagem, do hidrômetro, que muita gente usa como a Pipe Accessory, eu também uso, mas poderia ter uma categoria de meter, por exemplo. Os misturadores, o Revit poderia estar preparado para isso. Os ralos, a gente usa como plug fixer, mas talvez ele tenha uma função diferente. Ele coleta água de alguns aparelhos e solta água no ramal do esgoto. A própria VRP, o Revit não tem um aparelho que que tem essa função da VRP, que geralmente tem o bypass. Poderia ter. E bombas, também eu coloquei bomba, mas até que o Revit já está um pouco mais evoluído, você consegue, dentro do Mechanical Equipment, definir, né? Mas faltaria um sistema de sucção, de recalque, enfim. Também, adicionar mais métodos para o cálculo da vazão, permitir a edição dessa tabela americana. Vocês verem que o inglês não consegue utilizar o Revit para isso. E eles usam o mesmo conceito de cálculo de vazão. Então, assim, mostra que eles devem estar pouco preocupados com isso, né? Em resolver esse problema. Em sistemas grandes e complexos, é difícil trabalhar em sistemas inteiramente conectados. Isso aí é um fato. Se você pegar um prédio inteiro, você quer fazer um projeto de um prédio,
e você vai conectar o prédio inteiro, não, é muito difícil. E se você coloca o prédio inteiro, o prédio tem bypass, tem vários componentes daqueles que eu citei, então fica inviável esse tipo de metodologia. Eu já fiz um prédio inteiro no Revit e você não consegue modificar um diâmetro do tubo quando está tudo conectado. É realmente impossível. E o meu computador é razoavelmente bom. Sobre projetos grandes é comum, né? A gente separar os pavimentos por link, né? Você faz um tipo, você repete, para poupar trabalho, enfim, depende da organização de cada escritório, mas é comum. E esse tipo de metodologia que eu apresentei, que é a metodologia que o Revit tem para dimensionamento, ela não funciona. Bom, obrigado pela atenção de todos. Oi, você consegue, por gentileza, quando você vai fazer o dimensionamento lá na planilha, você consegue voltar lá na que se clica em analisar e onde é que é? Ah, sim. Analisar e você bota aqui Pipe Pressure Loss Report. Quando tem a Revit em português, como é que tá escrito? Não sei, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o desenho. Pode ser pelo. Deixa eu dar um zoom aqui. Lupa. Eu acho que melhora com o ícone, ó. Ah, tá. Achei. Obrigado. Por nada. Bom, pessoal, alguma dúvida? Tiago, boa noite. O Gabriel aqui. Oi, Gabriel. Bem, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Eu vi que você falou que a gente consegue inserir novas tabelas por meio da API, né? Eu tava aqui dando uma olhadinha nela. Dá para soltar qual é a classe que você usou? Conseguiu ver isso? A gente pode conversar depois. Ela é uma DB application. Tem lá naquela página do Jeremy lá. Tá bem. Você só precisa readaptar porque ele compilou para a versão 2012, eu acho. Certo, DB Application, tá bom. Valeu, Tiago. Valeu. Com isso daí você, por exemplo, vamos lá, já que o Gabriel perguntou, você consegue usar o método da raiz quadrada se você modificar lá dentro. Inclusive, eu já fiz isso em parceria com o pessoal da Austrália, que eles queriam colocar a norma deles, eles chamam de Barry James, eu acho o nome. E aí a gente atualizou esses valores dos Fixed Units. Eu não tenho aqui, eu acabei perdendo essa APIzinha. Faz tempo que eu não mexo nisso. Mas é possível e é bem tranquilo. É um dicionário, uma classe de dicionário de C Sharp, que você tem lá a chave, é o valor de Fixed Units, e o value é a vazão. Então ele já está até implementada a interpolação. Então é bem tranquilo. Lembrando que você está me devendo a sua dissertação aplicada no Revit, né? Beleza. Tiago, que eu assisti live e eu prestei um pouco de atenção, eu cheguei um pouco tarde também. Eu estou tentando imitar o que você fez aqui, beleza. Você clicou, fez naquele analisar lá e ele colocou, né, a tabela. Eu consegui gerar aqui, eu criei um modelinho rápido agora. E aí em algum lugar você clicou e dava para ver os trechos, certo? Ah, certo. Beleza. Quando você liga, quando você clica no tubo, ele aparece essa opção de análise aqui no final, que tem o System Inspector. Então, nesse System Inspector, ele mostra os trechos e os Fixed Units e vazão. Certo. Eu consigo criar uma prancha onde que ele coloca essas informações para mim? Como se fosse uma anotação? Isso, como se fosse uma tag. Olha, eu confesso que eu nunca tentei, mas eu acho que é possível. Eu acho que eu já vi alguém comentando sobre isso, eu acho que é possível. Eu não sei se alguém aí tem esse conhecimento, mas eu acredito que seja possível. Em Dutos você consegue fazer isso, botar cor.
e faz uma tabela. Onde você pode colocar pressão, velocidade, vazão, o que você quiser. Ah, aqueles colors scheme, né? Coisa Isso, assim. isso. É. É porque quando faz a planilha de cálculo tem que ter o trecho, né? E aí em algum lugar tem que mostrar ele, né? Por isso. Mas eu não sei se vocês entregam essas tabelas. Eu geralmente não entrego, então dá para fazer. Assim, É que o órgão público pede, né? Ah, entendi. Mas assim, você consegue jogar os valores lá, né? Então, assim, dá para preencher a tabela. Ou então, eu acho que seria uma APIzinha legal preencher isso automático, talvez. Isso é legal, porque daí tu coloca o trecho lá e a pessoa que tem que olhar, né, na planta lá onde é que tá o trecho e ele condiz com a tabela. Ia ser bem legal. Isso daí eu vou te falar a verdade. Isso daí é muito fácil de fazer, viu? Eu não sei como a Microsoft, a Autodesk não fez isso ainda. Todas as tubulações que chama section em inglês, e em português, se não me engano, tá como corte, tá? Que você pode individualizar os trechos, e se você fez uma tabela de cálculo de vazão por trecho, alguma coisa assim, você pode associar, entendeu? E aí você pode colorir, você pode criar um filtro, pode criar um color scheme lá e colorir por section, entendeu? Só para ilustrar o que o Fábio está falando aí, o section, ele está dentro do mecânico. E esse section, ele muda toda vez que tem um T, né? Uma derivação em T. Enquanto for joelho, é considerado tudo a mesma section, tá? É isso mesmo. Até uma mudança de diâmetro, ele já muda o section. Então, é o mesmo método que a antiga NBR recomendava, né? Entendi. Boa, obrigado. Dá para montar uma tabelinha legal. E aí por section, se você quiser, você consegue... Por exemplo, você faz uma tabela, você pode somar todos os comprimentos. Assim, você tem um comprimento linear de tubo, né? Não vai ter as curvas, mas você tem um comprimento metro linear de tubo, né? E não precisa ficar somando, né? Como eu fiz. Você usa a tabela já para somar também até os KPA perdidos, né? Uma boa solução. Obrigado, gente. Por nada. E aí, galera, mais alguma pergunta? Não? Todo mundo satisfeito? Todo mundo feliz, então? Foi o que vocês acharam? Pô, bom, cara, me esclareceu bastante coisa. Dá para pensar em fazer alguns cálculos, algumas planilhas automáticas, né? Alguma coisa nesse sentido, algum Dynamo, sei lá. E assim, para projeto pequeno, eu quis enfatizar isso porque realmente funciona. Eu uso. É muito prático você estar modelando. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma limitação de velocidade de 1 metro por segundo, sabe? Então, assim, você já vai modelando, você já vai escolhendo o diâmetro final. E acredite que não muda tanto. Depois que você tira a perda calcula a perda de carga, enquanto você modela, você meio que já está fechando o projeto final. É interessante essa informação, né? Porque é uma coisa que às vezes a gente imagina que... É lógico que o cálculo do Revit é sempre meio aproximado, não é super preciso, mas se já entrega um ajuste bem razoável, um chute bem razoável para o executivo final, é bem bacana isso, hein? É legal. Assim, eles poderiam melhorar um pouco, que ficaria uma ferramenta ainda mais poderosa. Não, mas vai chegar lá, vamos lá. Temos que cobrar deles só. Galera, mais alguma pergunta? Opa, pode fazer, Rafael. Ele tá digitando. Deixa eu ver aqui. Ele tá mandando pelo chat. Ele mandou. Beleza. Deixa eu ver aqui no... Oi. Oi, gente. Habilitei meu microfone aqui, tudo bem? Tudo. Vocês estão me ouvindo aí, tudo bem, né? Eu só fugi um pouquinho do assunto hidrossanitário, só aproveitando o assunto tubulação e cálculos, porque eu sou engenheiro eletricista, mas eu sou curioso.
E aí, o jeito que a gente trabalha aqui, eu faço a parte de climatização, o pessoal faz a parte de climatização usando a tubulação também, com outras famílias, né, outros tipos, mas é tubo também. Existe alguma metodologia de cálculo para dimensionamento de tubo, de sistema de climatização Sim, também? não, Vocês estão quando pensando você nisso? usa para Alguém está... climatização, usa aquele Hydronic Supply lá, Hydronic Return, e ele permite muito mais cálculo, né? Não sei se o Thiago conhece, já usou. Entendi. Eu nunca usei, mas eu acredito que funciona também. Eu acho que até é o mesmo botão, né? Acho que esse size Sim, mas pipe também, eu acho que é o mesmo ele tem botão. uns recursos a mais, ele é bem interessante assim, porque calcula perda de pressão, calcula fluxo em litros por segundo, não por unidades Hunter, né? Então, Uhum. ele é bem mais apurado, só que ele só serve para sistemas pressurizados, tá? Não vai funcionar para sistemas que não são pressurizados. Tá? Entendi. Não, bacana. É só porque, aproveitando o assunto Não, tubulação... tá certo. Não, tranquilo, beleza. Não, beleza. E, ô, Thiago, outra pergunta aqui. Você falou da dificuldade de projetos grandes, né? Isso. A partir de que você considera um projeto grande, assim? Olha, no caso do que eu fiz de 12 pavimentos e um de 14. Eu já considerei isso um projeto grande. Uhum. E isso já deu problema para você aí na hora que você foi Já, calcular, desligar tudo? era um i7, 16 GB de RAM. Então não é um computador comum, né? Na época. Então, assim, ele realmente ele trava, viu? Ele não é Entendi. que ele trava, é que fica sem fluxo. Imagina você mudar um diâmetro e esperar 30 segundos para atualizar. Isso não Fica existe. inviável. É. Eu fiz na raça, entendeu? Porque eu queria ir ao extremo do que eu poderia alcançar com dimensionamento no Revit. Mas é Entendi. inviável. É bom saber. Talvez uma opção seria fazer o que você fez aí, né? Fazer por trecho, seccionar, depois você interliga e termina os cálculos na mão, né? Isso é interessante. E eu acho, assim, opinião pessoal, eu acho que o futuro é um software de análise à parte, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu não vejo que o Revit vai abraçar tão bem essa É que parte nem de tem para dimensionamento, estrutura não. o robô, né? Justamente. Como é que é isso? Você faz a No modelagem Revit toda e exporta para o no sistema robô para ele Revit? fazer a validação. E eles Entendi. pensam em um fluxo legal, entendeu? De você conseguir modelar parte do trecho, conseguir conectar analiticamente, sem estar conectado de fato, tá entendendo? E criar uma Uhum. inteligência. Eu acho que é um caminho, mas não Já sei, vamos existem ver. algumas coisas em sistemas hidrônicos, né, que você pode montar a rede, pode colocar bombas e conectar as bombas sem colocar os tubos de conexão, entendeu? Para fazer uma validação se funciona, Isso, por exemplo. perfeito. Seria por aí mesmo, Fábio. Eu acho que o caminho é Isso por já dá aí. para fazer com sistemas É, hidrônicos desde o Revit 20, eu acho. Tá? Entendi. Não, beleza. Só esclarecendo uns pontos aqui. A ideia das Mas palestras bem não, é essa aí, beleza. pra gente ir tirando dúvida. Assim, eu, é, eu passei um conteúdo que não tem pouco na internet, né, sobre como usar esse troço aí para dimensionar. Mas vocês viram, né? Bem limitado, mas dá para ter um resultado se forçar um pouco. É isso aí. Não, é legal, é interessante. Essa parte de análise no Revit tem muito pouco conteúdo. Até mesmo o HVAC também tem muito pouco conteúdo na internet. É verdade. São poucos que se aventuram e o pessoal não compartilha muito, não. Não compartilha. Não vou compartilhar. Eu também quero que alguém de HVAC faça alguma apresentação de alguma coisa. O Alexandre fez a dele, mas toda apresentação, tudo que alguém souber a mais aí, compartilhar é legal, porque a ideia do grupo é todo mundo se ajudar aí. Beleza? Sim. Bom, É pessoal, verdade. mais alguma pergunta? Não? Todo mundo feliz, satisfeito, cansado?
Bom, pessoal, quero agradecer ao Thiago pela apresentação, foi bem legal. Mostrou algumas coisas, eu já tinha uma ideia, outras coisas foi bem interessante saber, né? Então, agradeço bastante aí o Thiago pelo tempo dele. Agradeço a presença de todo mundo, certo? E aí, semana que vem vai ter a do Taumaturgo, que vai falar sobre, acho que, alguma coisa de nuvem de pontos, se eu não me engano, mas tem que confirmar com ele, tá bem? Então, uma boa noite para vocês. Beleza. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado aí, Thiago, pela apresentação. Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato, tá? Ele tá no grupo, é só chamar. Tô no grupo, só chamar. Falou. Falou, até mais. Obrigado, Thiago. Boa noite. Boa noite.